Então, pessoal, estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas de modo remoto. O tema a ser trabalhado é fatoração e hoje nós vamos ver mais alguns casos de fatoração. Como vocês estão observando aí na tela, a diferença de dois quadrados é o caso de fatoração que será estudado agora. Mas quando se fala em diferença de dois quadrados, a observação que eu coloquei aqui para a gente é lembrar do produto da soma pela diferença de dois termos, que é um dos produtos notáveis bastante conhecido. Então, temos aqui abaixo o produto da soma pela diferença entre dois termos, cujo resultado dessa multiplicação de toda essa distributiva, ou seja, A vezes A, que vai dar A ao quadrado, A vezes B, que fica menos AB, B vezes A, que vai ficar mais BA ou AB, a ordem dos fatores não altera o produto, e B vezes B, mais com menos é menos, B vezes B vai dar B ao quadrado. Logo, são simétricos os termos centrais, eu posso eliminar, sobrando A ao quadrado menos B ao quadrado. Logo, eu posso perceber que quando eu tiver a diferença entre dois quadrados, para eu escrever na forma fatorada, lembrando que a forma fatorada é escrever aquele polinômio como uma multiplicação de fatores, então para eu transformar esta diferença em uma fatoração, ou escrevê-la como fatoração, basta eu transformá-la no produto da soma pela diferença de dois termos. Ok, pessoal? Então, vamos seguir e entender melhor o assunto. Então, temos aqui alguns exemplos de fatoração da diferença de dois quadrados. E como vocês podem estar observando aqui, no primeiro caso, ou no primeiro exemplo que foi trabalhado aqui, certo? Temos x ao quadrado menos y ao quadrado, que foi que eu disse a vocês agora há pouco. Para escrever isso na forma fatorada, basta escrevermos na forma de um produto da soma pela diferença de dois termos. Logo, se eu tenho x ao quadrado menos y ao quadrado, eu abro um parêntese, escrevo aqui x mais y, que multiplica x menos y. Pronto, está fatorado a minha diferença de dois quadrados, certo? E lembrando, fatorar é escrever na forma de uma multiplicação. A mesma coisa aqui, a diferença é que agora eu tenho x ao quadrado menos 9. E eu não estou vendo o quadrado no segundo termo, mas é só eu perceber que x ao quadrado menos 9 é a mesma coisa que x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Porque 9 e 3 ao quadrado é a mesma coisa. Só que escrito dessa forma, ele fica no formato que eu quero, que eu preciso para entender a transformação. Então, agora percebendo que o 3 está ao quadrado e que o x também está ao quadrado, abro parêntese, x mais 3 que multiplica x menos 3. E está aqui também escrito na forma fatorada o nosso binômiozinho. O próximo exemplo, apesar de termos aqui uma fração e muita gente tem medo de trabalhar com fração, mas é um exemplo também bem simples. Observem, não tem quadrado no primeiro termo, mas tem quadrado no segundo termo. Mas, professor, é necessário transformar? Sim, para que a gente possa estar visualizando melhor toda essa situação. Então, se eu tenho 1 sobre 9, é só eu lembrar que 1 sobre 9 é a mesma coisa que 1/3 ao quadrado, menos x ao quadrado, y ao quadrado. Só repetindo aqui o segundo termo. Feito isso, eu já sei que é só transformar no produto da soma pela diferença. Peguei 1/3, que é o primeiro termo, mais xy, que é o segundo termo, multiplicado por 1/3, que é o primeiro termo, menos xy, que é o segundo termo. E está aqui fatorado também o meu binômio, produto da soma pela diferença entre esses dois termos, ok?
O último exemplo, mas não menos importante, é também de uma simplicidade. Observem aqui como é fácil resolver ele. Primeiramente, o 100 também não está ao quadrado, mas eu já sei que 100 é 10 ao quadrado. Menos b ao quadrado. Daí, escrevendo dessa forma, já percebo que é só eu pegar 10 mais b, que vai multiplicar 10 menos b. E está aqui, ó, escrito na forma fatorada o meu binômio, que é escrevê-lo na forma de uma multiplicação. Certo, galera? Então, vamos dar continuidade e ver o nosso próximo caso de fatoração. Vimos agora a fatoração da diferença de dois quadrados. Vamos ver aqui o que é que tem de novidade para a gente no próximo caso. Então, o que é que trouxeram para a gente aqui? O próximo caso de fatoração, que é a fatoração do trinômio quadrado perfeito. E esta fatoração do trinômio quadrado perfeito, ela é muito simples. Do jeito que no caso anterior eu teria que lembrar do produto da soma pela diferença, neste caso aqui eu vou lembrar do quadrado da soma ou do quadrado da diferença, dependendo do sinal desse termo central aqui. Se o sinal for mais, quadrado da soma, mas se o sinal for menos, quadrado da diferença entre dois termos. Então, nós temos aqui já um caso escrito que é x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, que é a mesma coisa que o quadrado de x mais y. Ou seja, o que é o quadrado de x mais y? Nada mais é que o que é uma coisa elevada ao quadrado. Uma coisa elevada ao quadrado nada mais que é ela multiplicado por ela mesma. Logo, escrevendo desta forma, percebe-se claramente o produto entre os fatores e eu sei que isso ou isso é a forma fatorada do meu trinômio quadrado perfeito. Mas aí você pode estar se perguntando, como eu sei se um polinômio ou uma expressão ela é efetivamente um trinômio quadrado perfeito? Simples. Observe como a gente verifica se é ou se não é. Primeiramente, o que é que eu devo fazer? Eu vou pegar o primeiro termo e vou pegar o último termo. Vou fazer o que com estes termos? Extrair a raiz quadrada deles, tanto do primeiro quanto do último. Aqui neste caso vai ficar a raiz quadrada de x ao quadrado e aqui no outro vai ficar a raiz quadrada de 81. Logo, percebe-se que já estudamos isso lá em potenciação de radicais ou expoente fracionário, que quando eu tenho um número elevado ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, eu posso cancelar junto com o índice do radical ou escrever na forma de uma potência onde ficaria x elevado a 2 dividido para 2, mas cancelando assim eu acho mais simples de compreender. E sobra quem? Sobra x. Então, o resultado dessa raiz aqui é x. Da mesma forma que o resultado da raiz quadrada de 81 é 9. Então, o primeiro passo é calcula a raiz quadrada do primeiro termo, calcula a raiz quadrada do último termo. Isso se ele estiver nessa configuração. X ao quadrado mais o termo em x mais o termo independente. Feito isso agora, o que é que eu tenho que verificar? O produto por 2. Então, eu sei que 2 vezes 9 vezes x, sendo que este 2 ele já é da fórmula. Ele é da regra que nós estamos utilizando. Então, 2 vezes 9 vezes x vai dar o quê? 18x. E eu percebo que esse 18x ele é igual ou semelhante ao termo central. E toda vez que eu efetuar essa multiplicação, e detalhe, sempre é por 2. Toda vez que eu efetuar essa multiplicação e o termo for igual ao termo central, eu concluo sim, esse é um trinômio quadrado perfeito.
Mas, professor, a aula aqui é para fatorar esse trinômio quadrado perfeito. Como é que eu devo fazer isso? Simples. Você já tem a raiz quadrada do primeiro. Você já tem a raiz quadrada do último. O que é que você precisa agora? Sabendo que ele é um trinômio quadrado perfeito, pronto. Logo, implica dizer que eu vou pegar o primeiro resultado e o outro resultado. Fechou o parêntese, colocou o quadrado. Quem é o sinal que vai ficar aqui no meio? É o sinal do termo central. Se é mais, eu boto mais aqui. Se fosse menos, eu colocaria menos. De logo que x mais 9 ao quadrado, ou o quadrado de x mais 9, que é a mesma coisa que x mais 9 que multiplica x mais 9, é a mesma coisa. Então, aqui eu tenho o meu trinômio quadrado perfeito escrito na forma fatorada. Ok, pessoal? Vamos responder aqui mais alguns exemplos para a gente fixar melhor o conteúdo, certo? Pessoal, estamos aqui com mais alguns exercícios, certo? Para a gente fixar melhor esse conteúdo e entender a temática do que é fatorar um trinômio quadrado perfeito. Entendendo que aqui eu tenho dois trinômios quadrados perfeitos, fazendo a verificação que fizemos na aula anterior, primeira coisa que eu tenho que fazer, calcular a raiz quadrada do primeiro termo. No caso aqui vai ficar a raiz quadrada de 81p ao quadrado. Calcula a raiz quadrada do último termo. Nesse caso, o último termo é o número 1. Então, aqui nesse caso é bem simples. Observem. Qual é a raiz quadrada de 81? É 9. Todo número, ou letra, ou termo ao quadrado dentro da raiz quadrada, ele elimina o radical aqui, e sai apenas a letra. Então, eu posso concluir que a raiz quadrada de 81p ao quadrado é 9p. Da mesma forma que a raiz quadrada de 1 é 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Logo, eu pego o primeiro resultado, pego o último resultado, fecho o parêntese e coloco o quadrado aqui. Mas quem é o sinal que vai ficar aqui no meio? É o sinal do termo central. E qual é o sinal do termo central? É o sinal de menos. Então, aqui dentro do parêntese vai ficar 9p menos 1 ao quadrado. E esta é a forma fatorada, que eu posso escrever da seguinte maneira. 9p mais 1, certo? Aqui vai ficar ele vezes ele mesmo. Então, no caso, é 9p menos 1, que multiplica 9p menos 1. E aqui eu tenho a forma fatorada do meu trinômio quadrado perfeito. No próximo exemplo, o procedimento é muito parecido, para não dizer o mesmo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, calcular a raiz quadrada do primeiro termo. Então, vai ficar raiz quadrada de m ao quadrado, certo? E calcular a raiz quadrada do último termo, que é 36. Qual é a raiz quadrada de m? Já verifiquei com vocês que o resultado vai dar m, por conta disso. Raiz quadrada de 36, 6. Beleza, então o que é que eu preciso fazer? Abro parêntese, coloco m, coloco 6. Quem é o termo que está no meio? É 12m. Ele está acompanhado do sinal de menos. Então, aqui, vem o menos. Tudo ao quadrado. Ou eu posso escrever o que é uma coisa ao quadrado. É ela vezes ela mesma, que no caso é m menos 6, que multiplica m menos 6. E eu tenho aqui novamente a forma fatorada do meu trinômio quadrado perfeito. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo no meu privado, certo? E sucesso, bons estudos e até a próxima.